também pode ser comparada com a Lei de Terras norte-americana, a Homestead Act, né? Só que pensando, de certa maneira, inversamente, né? Porque enquanto a Lei de Terras brasileiras ela tem como mote a concentração fundiária, as terras devolutas, que são as terras que não tinham proprietários no papel, elas foram comercializadas pelo Estado, pelo Império. Nos Estados Unidos, é uma lei que, no contexto da expansão para o oeste, ela buscava fragmentar as propriedades privadas, até mesmo tolerando que os imigrantes pudessem ocupar esses territórios para que continuasse o processo de expansão. Então, ela vai concentrar a terra, o latifúndio, enquanto a outra ela já tem uma política de não distribuição como uma reforma agrária socialista, mas de distribuição de micropropriedades, de pequenas propriedades, melhor dizendo. Pô, peraí, o governo brasileiro, então, ele dificultou o acesso à terra para a classe trabalhadora para produzir, abriu a nossa economia para a Inglaterra, enquanto os americanos fecharam a economia e distribuíram terra, e a gente ainda discute qual desses dois caminhos dá certo e qual dá errado? Exatamente, e a galera ainda quer se espelhar nos Estados Unidos, mas não sabe no que, pelo visto, né? Porque tá aí um bom exemplo. Mas, gente, assim, vocês sabem que eu não sou conhecido por tratar de coisa importante nesse podcast. E eu não sei se vocês foram informados, mas de acordo com a imprensa da época, o Dom Pedro II ele sofria de um mal, que era a doença da mala. Já ouviram falar? Que ele não conseguia ficar parado no Rio de Janeiro, ele precisava viajar. E algumas viagens dele, como por exemplo uma ao Oriente Médio, durou quase 2 anos. Com o imperador ausente, assim. Isso me lembrou Fernando Henrique Cardoso, gente. Falando de mala, né? De paz. Que era zoado. Não, ele era zoado pelo Cacete Planeta na época de Viajando Henrique Cardoso. Por causa dessas viagens rotineiras dele. Caraca, olha só. Cacete Planeta, Viajando Henrique Cardoso. Voltei mais uma vez à infância, que a gente estava aqui falando de músicas velhas. Caramba. Diretamente do túnel do tempo. Idade bateu firme. E essa questão das viagens, né? Na verdade, ele passou uma vida construindo uma imagem, né? Assim, o governo de Dom Pedro II, ele assim, sabia costurar muito bem a imagem que ele queria passar dele e do Brasil, né? Ele também teve uma coisa com a imagem do Brasil, assim, de construir uma história do Brasil, e a HGB também muito forte, de construir essa imagem do que era Brasil e construir uma imagem dele. E a imagem dele construída desde pequeno, que a gente falou lá, aquela coisa dele não teve infância, dele só trabalhou, foi construir uma imagem dele como um intelectual, um cara muito estudioso e tudo mais. E essas viagens que o Loureiro está falando, que ele fez 3 viagens, né, para o exterior, que não é uma coisa nem um pouco comum, um imperador tirar licença e viajar pelo mundo, essas viagens reforçaram, por um lado, essa imagem dele intelectual, que está indo para o Egito estudar história antiga, que era uma coisa assim surpreendente, mas tem uma discussão, por outro lado, que fala que ele passou uma imagem de um cara meio desleixado com o governo, né? Porque cada vez que ele viajava, ele deixava o governo na mão da filha dele, Princesa Isabel, e Princesa Isabel, enquanto princesa regente, aprovou diversas políticas importantes para o Brasil também. Ela teve um reinado, acho que a gente pode falar assim, reinado, né, bastante importante também. E essas viagens do Dom Pedro II, eu acho que uma das coisas que provas como o Enem gostam de cobrar estão vinculadas à questão de patrimônio e de memória. E essas viagens do Dom Pedro II acabam fazendo ele, inclusive, fazer diversas amizades e receber diversos presentes. E dentro desses presentes a gente tem aí parte do acervo que foi queimado no Museu Nacional, com o incêndio do Museu Nacional. Mas nessas amizades científicas dele, ele também ficou próximo o Conde de Gobineau, um eugenista famoso da época, e essas ideias circularam bastante por aqui. E estranho, né? Não era maneiro não esse contexto, né, gente? Ainda mais que aparece para a história oficial, de certa forma, que a filha dele e a dinastia dele acabou com a escravidão, fez a abolição, mas a gente sabe, e falamos outras vezes aqui no podcast, e onde quer que a gente esteja, de que a abolição da escravatura é fruto de uma luta de muita gente, e que, na verdade, Dom Pedro e sua família perderam essa batalha e tiveram que assinar, né? Não, pois é, o cara ele teve 49 anos de governo. Aí ele vai abolir a escravidão no 48º.
E aí você me fala que ele é abolicionista, é brincadeira, assim. Esse grande argumento, assim, o império aboliu a escravidão. É uma conversa para boi dormir, né? A gente tem que lembrar dos ícones da luta abolicionista, né? Luiz Gama, André Rebouças e muitos outros, né, que lutaram ao longo do tempo para garantir os direitos fundamentais da população afro-brasileira, né? E o André Rebouças ele é protagonista de dois contextos bastante interessantes do Segundo Reinado. Em um contexto que é o da abolição da escravatura, sua atuação fundamental, e também tem a questão do fato de que ele era um senhor engenheiro que esteve junto com o Barão de Mauá em várias das suas obras. A gente só tem água no Rio de Janeiro e tal, toda a estrutura de fornecimento de água foi desenhada pelos irmãos Rebouças. É bem bizarro. Temos aí mais uma temática envolvendo patrimônio. Sim, e curiosamente, esses caras, os dois irmãos Rebouças, mas principalmente no caso o André, ele era tudo isso, abolicionista, maravilhoso e monarquista, e pegou o barquinho junto com Dom Pedro para ir embora para o Brasil quando ele se foi após o golpe da República. Mas como é que foi esse golpe da República, gente? Conta aí, por favor. Rapaz, o golpe da República, eu acho sensacional, que é a primeira prova de que as fake news elas influenciam destinos políticos há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Fake news é um termo bem recente que muita gente atribui a Donald Trump, né? Campanha de 2016, mas eu acho que todo mundo lembra na escola quando disseram que inventaram um boato de que iriam prender o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca ficou pistola e queria acabar com o governo do Visconde de Ouro Preto e assim depor o Império Brasileiro e proclamar a República. Aí você pensa, nossa, mas é isso, era um boato, as pessoas começaram a falar, os militares ficaram nervosos, tudo mais. Agora, vocês sabiam que tem um segundo boato? A coisa é mais pessoal do que vocês imaginam? Opa! Rapaz, o negócio é muito doido. Porque assim, o Deodoro da Fonseca, como muita gente sabe, ele era um cara monarquista, ele era um cara fiel a Dom Pedro II. E aí dizem que no dia 14 de novembro de 1889, o primeiro boato circulou de que ele ia ser preso. Ele fez a quartelada, né, levou os seus militares para depor o Visconde de Ouro Preto, o primeiro-ministro do parlamento de Dom Pedro II. Mas, no momento em que ele depôs, os republicanos estavam prontos para entrar, para fazer um novo governo, ele pegou a espada dele, olhou para os militares e falou: "Viva o imperador! Viva vossa majestade!" Aí os republicanos ficaram assim: "Pô, cara, tu tá com a faca e o queijo na mão, tá quase lá, pô." E todo mundo sabia que precisava de um grande líder. Tinha que ser o Deodoro para proclamar, para fazer, né, fazer valer a pena. E aí corre a história de que os republicanos lançaram um segundo boato para convencer o Deodoro, que era o seguinte: o Visconde de Ouro Preto renunciou e Dom Pedro II ia ter que botar um outro primeiro-ministro. E aí reza a lenda de que o boato que chegou no ouvido do Deodoro é de que esse novo primeiro-ministro era um tal de um político chamado Gaspar Martins. Até aí tudo bem, só que a história é engraçada porque o Gaspar Martins, na juventude dele, ele roubou o coração de uma bela donzela que era o afeto de Deodoro da Fonseca. Isso aí tá a novela das 8, hein? Mulheres Apaixonadas, Manuel Carlos. Adorei. Você, resumo da história. Você acredita que a gente teve um golpe da República por causa de um talarico? É isso, cara. Pera aí, a gente termina o Império com uma talaricagem e começa a Era Vargas com outra talaricagem? Era Vargas também, tem talaricagem? Ué, o João Dantas, o João Pessoa lá, o cara matou o João Pessoa por causa de talaricagem. É verdade, gente. É a história do isso. Brasil, marcada por fake news, por boatos e talaricos. Como já teve um Revolta da Cachaça sobre o chifre, agora temos um sobre talaricagem. É isso, gente. Talaricagem. Princesa tentando se apropriar da luta alheia para conseguir um terceiro reinado. Fizeram até um baile, gente, em que o imperador tropeçou e pensaram que ele ia cair. Ele se segurou e disse:
O imperador quase caiu, mas a monarquia ainda não. E depois caiu. Mas o mais importante, cara, é que da passagem do império para nossa república velha, uma coisa continuou, foi a safadeza. E ninguém conseguiu captar e descrever tão bem a safadeza brasileira quanto Noel Rosa com seu clássico Onde Está a Honestidade? O seu dinheiro nasce de repente, e embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade. E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? E o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Gente, esse verso promove festivais de caridade em nome de qualquer defunto ausente, e o povo já pergunta com maldade: onde está a honestidade? Isso lembra alguma coisa para vocês? Alguém? Algum atleta aí que não paga imposto, mas tem fundações para trabalhos sociais, talvez? Algum atleta que foi para o Paraguai fazer uma palestra de um trabalho social, de uma ONG? Toca pro lado, olha pro outro, tipo isso. E aquele político que tem um centro de apoio à população do Caramba 4, que ele presta serviços que ninguém entende bem quais são. Bastante, né, gente? Mas olha só, a parada é a seguinte: essa música foi gravada em 1933, um pouquinho depois da República Velha, mas o espírito não tinha mudado tanto ainda. E na verdade, pelo que a gente conseguiu captar aí da melodia e da poesia do Noel, a situação não mudou muito. Mas vem cá, gente, na opinião de vocês, a República Velha, esse golpe militar do bem que derrubou esse império caquético, trouxe coisas boas para o Brasil ou não? Eu tenho um pouco de medo da República Velha, confesso. Por quê? Começa com um militar esclerosado e termina com um macaense. Não dá para prestar. Pois é, essa República Velha começa com um golpe militar e muita gente fica nessa discussão, golpe ou revolução, golpe ou revolução. Convenhamos, cara, foi o alto generalato que tomou o poder, os aristocratas latifundiários permanecem à frente da economia e aqueles escravos que foram alforriados, eles não só não vão ser inseridos devidamente na sociedade, como a política do embranquecimento racial, ela vai ganhar espaço talvez como nunca no Brasil. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é uma coisa que eu queria pensar junto com vocês, que é o seguinte: cara, qual a importância simbólica, social e histórica daquele ato promovido pelo Rui Barbosa de queimar os arquivos da escravidão? Qual é a perspectiva de vocês sobre isso? Porque isso é quase que um marco fundamental do fim do Império e do começo da República, com os brancos da República Brasileira meio que dizendo: esquece isso, bobo. Eu acho que a República, ela começa a construção dela, é toda apoiada em tentar ou fingir que está tentando superar a monarquia, né? Eu acho que os primeiros atos ali, todos remetem ali assim, imediatamente ao tempo anterior. E é engraçado porque quando a gente estuda isso, a gente destaca muito sempre que tá mudando de capítulo, né? A gente deixou Brasil Império e agora é Brasil República. Tá sempre isso muito bem dividido. E não tem essa divisão, né? Para quem tá ali, na verdade, tem várias discussões que as pessoas nem perceberam a transição de um regime para o outro e tem um esforço muito grande de marcar isso. E aí esses documentos que o Rui Barbosa queimou, que o Loureiro tá citando, eles apagaram bastante da nossa memória. Eu ia falar um pouco, mas sem dúvidas eles apagaram bastante sobre aquela justificativa rala, né, sem substância, de que é para impedir que se cobre indenização, ou então vai ver que já era uma coisa assim meio Morgan Freeman: se a gente não falar disso, isso deixa de existir, talvez.
Então, você está dizendo que essa transição aí, a República tentando superar a imagem do Império, parece aquela pessoa que terminou o relacionamento, aí perdeu um pouco de peso e começa a postar um monte de foto no Instagram, mas continua com problema? Cara, se a gente pega a proclamação da República por aquela frase